Existe uma sombra silenciosa que tenta nos dominar, o medo. Ele sussurra dúvidas, paralisa decisões e tenta apagar a luz da fé que habita em nosso coração. Mas será que o medo merece mesmo esse poder sobre nós? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa batalha invisível entre a sombra do medo e a força da fé, revelando quem realmente deveria sentir temor. Exploraremos histórias de personagens que enfrentaram o medo de frente, como Obadias, que em meio ao terror instaurado por Jezabel, escolheu proteger o que era sagrado. Uma coragem alimentada pela reverência a Deus, não pela ausência de receio. Veremos como Moisés, desde a infância vulnerável, foi guardado pela mão divina contra todos os perigos, nos lembrando que a proteção de Deus é um escudo firme, capaz de transformar perdas em vitórias. E não poderíamos deixar de lado a trajetória de Davi em Ziclag, que após uma devastadora derrota, encontrou força no Senhor para se reerguer e recuperar tudo o que havia sido levado. Este é um convite para refletir sobre o verdadeiro significado da coragem, não a negação do medo, mas a decisão firme de avançar confiando na luz que jamais se apaga. Um vídeo com um tom inspirador e cheio de emoção, que traz clareza e esperança para quem sente o coração apertado pelas incertezas. Venha entender por que, no grande palco da vida, a sombra do medo só tem poder sobre aqueles que esquecem da presença ou proteção divina. Não esqueça. A oração diária é a âncora que fortalece nossa fé. Então faça desse canal seu ponto de luz e crescimento espiritual. Vamos juntos nessa jornada de coragem. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua curtida e seu compartilhamento são um farol que ilumina o caminho para outras pessoas encontrarem a mesma esperança. A sombra silenciosa do medo. Ela é uma mestra em disfarces. Ela se veste de incerteza no futuro, de preocupação com a saúde, de ansiedade financeira, de receio da solidão, de pavor do julgamento alheio. Ela sussurra dúvidas nos momentos mais cruciais. Paralisa nossas decisões e, com um toque gélido, tenta apagar a chama da fé que, sabemos, habita em nosso coração. Mas a pergunta que ecoa e que vamos desvendar juntos hoje é: será que o medo merece mesmo esse poder sobre nós? Será que essa sombra, por mais densa que pareça, tem a palavra final? Neste mergulho profundo, vamos confrontar essa batalha invisível entre a sombra do medo e a força inabalável da fé, revelando, de uma vez por todas, quem realmente deveria sentir temor. É uma jornada para entender que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão firme e consciente de avançar, confiando na luz que jamais se apaga, mesmo quando o caminho à frente parece envolto em escuridão. Vamos revisitar histórias de personagens que, em seus próprios tempos e sob suas próprias ameaças, enfrentaram o medo de frente, não porque eram super-humanos, mas porque tinham uma âncora que os mantinha firmes. Primeiro, olhemos para a figura de Obadias, um homem que viveu sob o reinado de Acabe e Jezabel, em um tempo onde a idolatria reinava e a perseguição aos profetas de Deus era brutal e implacável. Imagine a cena. Jezabel, uma rainha estrangeira, idólatra e sanguinária, que havia instaurado um verdadeiro reinado de terror. Ela havia mandado matar todos os profetas do Senhor que conseguia encontrar. O medo pairava no ar, tão denso que quase se podia tocá-lo. O risco de ser descoberto abrigando um profeta era a morte certa, não apenas para si, mas talvez para toda a sua família. E num cenário como esse, a autoconservação gritaria mais alto para a maioria das pessoas. O senso comum diria: mantenha-se seguro, não se envolva, proteja o que é seu. Mas Obadias, Obadias, ele era o mordomo do palácio, um homem de posição, de influência, que tinha muito a perder. Ele não era um profeta, não era um guerreiro.
Ele era um administrador, um burocrata, mas um homem que, em meio ao terror instaurado, escolheu proteger o que era sagrado. Ele escondeu 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e os sustentou com pão e água. Pense na logística, no risco diário, na necessidade de manter segredo absoluto. Qualquer deslize poderia significar o fim de tudo. Onde ele encontrou essa coragem? Não foi na ausência de receio. É humano sentir medo. É provável que Obadias sentisse o calafrio do perigo a cada amanhecer, a cada vez que saía para buscar suprimentos, a cada sussurro de dúvida em sua própria mente. A coragem de Obadias foi alimentada por algo muito maior do que o temor de Jezabel. Foi alimentada pela reverência a Deus. Ele temia o Senhor, e esse temor, um temor que é respeito profundo, reconhecimento da soberania divina, desejo de agradar a um poder maior. Esse temor, sim, foi a força que o impulsionou. E aqui está a conexão para nós, hoje. Quantas vezes nos vemos em ambientes tóxicos, seja no trabalho, em círculos sociais ou até mesmo em família, onde os valores que nos são caros são atacados, ridicularizados ou simplesmente ignorados. Quantas vezes a Jezabel dos nossos tempos, a pressão por conformidade, a cultura do cada um por si, a voz que diz não se meta, tenta nos intimidar e nos fazer silenciar nossa fé, nossa ética, nossos princípios. Obadias nos ensina que a verdadeira coragem reside em permanecer fiel ao que cremos, mesmo quando tudo ao redor parece nos puxar para o abismo do conformismo. Suas ações foram atos de desobediência civil divina, guiadas por uma consciência que não podia se curvar diante da injustiça. Ele nos mostra que a fé não é passividade, mas muitas vezes uma atitude proativa, um posicionamento firme que pode mudar o curso da história, mesmo que em segredo. Ainda hoje, quantos Obadias anônimos existem, que em seus próprios espaços protegem o que é certo, estendem a mão para quem é marginalizado, defendem a verdade em meio à mentira, ou simplesmente cultivam a fé em seus corações quando a incredulidade é a norma. Esses são os atos de coragem diários, as pequenas vitórias da fé sobre o medo que constrói um mundo melhor, um pedacinho de cada vez. O verdadeiro medo, talvez, devesse ser o de nos calarmos quando a voz da nossa consciência, inspirada por Deus, nos chama a agir. Agora, vamos voltar ainda mais no tempo, para a história de Moisés. Desde sua infância, sua vida foi uma jornada de milagres e de proteção divina contra todas as probabilidades. Imagine o cenário inicial. O faraó do Egito, consumido pelo medo da crescente população de hebreus, decreta a morte de todo menino hebreu recém-nascido. Uma medida genocida, impulsionada pelo pavor de perder o controle. A vida de Moisés, mal começada, já estava sob a mais grave das ameaças. Sua mãe, Joquebede, e sua irmã, Miriam, movidas por um amor inabalável e por uma fé que desafiava a lógica, elaboraram um plano desesperado. Colocar o bebê em um cesto de papiro no rio Nilo, confiando-o à providência. Qualquer mãe sabe o que é o medo por um filho. Imagine a angústia de Joquebede, a dor de se separar de sua criança, entregando-a a um rio cheio de perigos, com a incerteza de seu destino. Era um ato de amor desesperado, mas também de uma fé profunda. Ela não tinha garantias, apenas a esperança de que Deus interviria. E a intervenção veio de uma forma tão surpreendente que só pode ser descrita como divina. A filha do próprio faraó, aquela que representava a fonte da ameaça, encontrou o cesto e, movida pela compaixão, decidiu criar o menino. Moisés, que deveria morrer nas águas, foi salvo pelas águas, e não apenas isso. Foi criado na corte egípcia, recebendo a melhor educação e o melhor preparo para o futuro. Que ironia do destino! O medo do faraó em perder o controle, aterrorizado pela ideia de um líder hebreu surgir, paradoxalmente, foi o que colocou o futuro libertador de Israel,
em seu próprio palácio, sob sua própria proteção, sem que ele sequer soubesse. A história de Moisés nos lembra que a proteção de Deus é um escudo firme, capaz de transformar as perdas iminentes em vitórias inesperadas. Ela nos ensina sobre a providência divina, aquela mão invisível que guia nossos passos e tece os fios do nosso destino, mesmo quando tudo parece desmoronar. No nosso dia a dia, quantas vezes nos sentimos vulneráveis como um bebê em um cesto à deriva no Nilo? Pode ser diante de uma doença grave, da perda de um emprego, de uma crise financeira avassaladora, de um relacionamento em ruínas, ou até mesmo da sensação de que não temos controle sobre o nosso próprio futuro. O medo de perdermos o que é essencial, a insegurança sobre o amanhã, a sensação de estarmos à mercê de forças maiores do que nós, tudo isso pode nos paralisar. A história de Moisés nos convida a entregar nossas ansiedades e medos nas mãos de Deus. Joquebede não jogou Moisés no Nilo por desespero puro, mas por uma fé que se recusava a aceitar o veredicto cruel daquele tempo. Ela fez o que estava ao seu alcance e confiou o restante ao Criador. E é exatamente isso que somos chamados a fazer. Quando as circunstâncias nos parecem esmagadoras, quando a lógica humana não oferece uma saída, é a fé que nos permite depositar nossos cestos nas águas da vida, confiando que aquele que controla os rios e os corações também nos guardará. A proteção de Deus pode não vir da forma que esperamos, nem pelos canais que imaginamos, mas Ele é fiel em nos guardar. Talvez a salvação venha através de um estranho que nos oferece ajuda, de uma oportunidade que surge do nada, de uma palavra de conforto que chega no momento exato, ou até mesmo de uma adversidade que no fim nos fortalece e nos revela um caminho que jamais teríamos visto de outra forma. Moisés, salvo da morte por um ato de fé e amor, cresceu para ser o homem que desafiou o poder mais temido da sua época, guiado pela mão do mesmo Deus que o protegeu em sua infância. Isso nos ensina que mesmo as nossas fragilidades e as nossas perdas podem ser transformadas em palco para a manifestação da glória e da proteção divina. Onde você tem sentido sua vida à deriva? Onde você tem precisado de uma intervenção que desafie toda a lógica? Acredite, a mão que guiou o cesto de Moisés ainda está estendida, pronta para guardar e direcionar o seu caminho. E então avançamos para a história de Davi em Ziklag, um episódio que ilustra, como poucos, a capacidade de se reerguer da mais profunda derrota e encontrar força no Senhor quando tudo parece perdido. Davi, nesse ponto de sua vida, era um fugitivo, perseguido por Saul. Ele havia buscado refúgio entre os filisteus, os inimigos de Israel, e havia recebido a cidade de Ziklag como base para si e seus homens. Era um momento de grande vulnerabilidade e compromisso, vivendo entre dois mundos, sem um lar definitivo. Davi e seus guerreiros haviam saído para uma batalha com os filisteus, mas foram dispensados, retornando a Ziklag. Mas o que encontraram ao chegar? A cidade estava em ruínas, completamente queimada, e o pior, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tudo havia sido levado cativo pelos amalequitas. Imagine a cena: as casas destruídas, a fumaça ainda pairando no ar, o silêncio mórbido do que antes era lar e a constatação aterrorizante de que tudo o que amavam havia sido arrebatado. A reação foi imediata e visceral. Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. O desespero era tamanho que os próprios homens de Davi, em sua dor e fúria, consideraram apedrejá-lo. Eles culpavam Davi por aquela calamidade, e quem poderia culpá-los? A dor da perda, a sensação de impotência, a traição do destino, tudo se misturava em um amargo coquetel de desespero. Era o fundo do poço. Davi não tinha para onde ir, ninguém para quem recorrer humanamente falando. Sua própria guarda estava contra ele.
Mas é exatamente nesse ponto de total desolação que a fé de Davi se manifesta com uma força impressionante. A Bíblia nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Em meio à sua própria dor esmagadora, à ameaça de seus próprios homens, ele buscou a única fonte de força verdadeira. Ele não se deixou abater pelo desespero, pela autocomiseração ou pela ira contra seus homens. Ele se volveu para Deus. Ele consultou o Senhor através do sacerdote Abiatar, perguntando: devo perseguir esses saqueadores? Vou alcançá-los? E a resposta veio clara: persiga-os. Certamente você os alcançará e recuperará tudo. E foi exatamente isso que Davi fez. Com a força renovada pela palavra de Deus, ele liderou seus homens, perseguiu os amalequitas, derrotou-os e recuperou tudo o que havia sido levado. Nenhuma única coisa, nenhuma única pessoa se perdeu. Tudo foi restaurado. A trajetória de Davi em Ziclag é um espelho para os nossos momentos de maior devastação. Quantas vezes na vida moderna nos sentimos como se nossa Ziclag tivesse sido queimada? A perda de um emprego que era a base de nossa segurança financeira, o fim de um relacionamento que parecia eterno, a falência de um negócio pelo qual lutamos tanto, a descoberta de uma doença que abala todas as nossas certezas, ou a sensação de que não importa o quanto nos esforcemos, a vida nos tira tudo de repente. Nesses momentos, o medo do futuro, o desespero da perda, a sensação de que tudo está perdido podem ser paralisantes. Podemos nos sentir sós, incompreendidos e até mesmo culpados por nossa própria desgraça. As vozes ao nosso redor, ou dentro de nós, podem sussurrar palavras de condenação, de fracasso, de que não há mais volta. Podemos ter vontade de desistir, de nos entregar à escuridão da desesperança. Mas Davi nos mostra o caminho da resiliência espiritual. Ele não negou sua dor, ele chorou copiosamente, mas ele não permitiu que a dor o definisse ou o consumisse. Em vez de se afogar no luto ou revidar a fúria de seus homens, ele virou-se para aquele que tem o poder de transformar o luto em dança, a cinza em coroa, o desespero em esperança. Ele encontrou força no Senhor. Isso significa que mesmo quando atingimos o que parece ser o ponto mais baixo, quando estamos sozinhos e desprovidos de tudo, o convite é para buscarmos a Deus. É lá que encontramos não apenas consolo, mas também direcionamento, estratégia e a promessa de restauração. A fé não é um talismã que nos impede de enfrentar a dor, mas é a âncora que nos impede de naufragar nela. É a força para nos levantarmos, para lutar mais uma vez, para crer que o que foi perdido pode ser não apenas recuperado, mas talvez até superado por algo ainda maior. A história de Davi em Ziclag é uma poderosa lembrança de que a recuperação é possível. A restauração é uma promessa, e a força para enfrentar o impossível reside em se fortalecer no Senhor, seu Deus. Não importa o quão devastada sua Ziclag possa estar hoje, o convite é para você também se voltar para o alto, buscar a face de Deus e ouvir sua voz que diz: persiga-o, certamente você o alcançará e recuperará tudo. Que essa promessa ecoe em seu coração hoje. Através das histórias de Obadias, Moisés e Davi, somos confrontados com uma verdade irrefutável. A sombra do medo, por mais que tente nos envolver, só tem poder sobre aqueles que esqueçam da presença e da proteção divina. A fé, por outro lado, não é uma ausência de perigos, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Não é a negação da adversidade, mas a convicção de que há uma luz maior do que qualquer escuridão. Obadias nos ensina que o temor a Deus nos dá coragem para resistir à injustiça e para proteger o que é sagrado, mesmo quando isso significa arriscar tudo.
Ele nos mostra que a verdadeira valentia nasce de uma convicção interna, de uma fidelidade que transcende o medo das consequências humanas. Moisés, desde o berço, nos revela a providência divina, aquela mão invisível que guarda e guia, transformando vulnerabilidades em oportunidades, perigos em caminhos. E mostrando que não há situação tão desesperadora que não possa ser alcançada pela intervenção de Deus. Sua vida é um hino à proteção que opera além da nossa compreensão, orquestrando eventos para o nosso bem, mesmo quando nos sentimos à deriva. E Davi em Ziklag nos presenteia com a lição suprema da resiliência da fé. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo é perdido, quando a dor é excruciante e a esperança parece esmagada, podemos encontrar a força para nos reerguer, recuperar e restaurar tudo, e até mais, quando nos fortalecemos no Senhor. Ele nos convida a transformar o ponto mais baixo da nossa vida em trampolim para a maior manifestação da graça e do poder de Deus. O verdadeiro temor, portanto, não é o medo da doença, da perda, da rejeição ou do futuro incerto. Esses são medos humanos e compreensíveis. O verdadeiro temor, aquele que deveria nos guiar e nos moldar, é o temor de viver uma vida desconectada da fonte de toda a força e de toda a esperança. É o temor de nos afastarmos da presença de Deus, de nos esquecermos de suas promessas, de duvidarmos de seu amor e de sua proteção. É o temor de não cumprir o propósito para o qual fomos criados. Como nos lembra sabiamente o poeta e místico Rumi, interpretando-o à nossa maneira, o que você busca está buscando você. Da mesma forma, aquilo que você teme pode estar buscando sua atenção, mas aquilo que você ama e confia, Deus, está infinitamente mais perto e mais ansioso para encontrá-lo, guardá-lo e guiá-lo. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E essa capacidade é forjada no fogo da fé, alimentada pela oração e fortalecida pela constante lembrança de quem Deus é em nossas vidas. O medo pode sussurrar, mas a fé grita mais alto. O medo pode paralisar, mas a fé impulsiona. O medo pode apagar, mas a fé acende a luz que jamais se apaga. Não se deixe consumir pela sombra do medo. Deixe-se envolver pela luz da fé, pela certeza da presença e proteção divina, que jamais te abandona. A oração diária é a âncora que fortalece nossa fé. É o diálogo que nos conecta à fonte inesgotável de coragem e esperança. Faça desse canal seu ponto de luz e crescimento espiritual. Agora, eu te convido a fechar os olhos por um instante, a respirar fundo e a permitir que a verdade dessas histórias penetre em seu espírito. Qual é o medo que hoje tenta te dominar? Qual é a Jezabel, o faraó ou a Ziklag queimada que rouba sua paz? E qual é a sua resposta? Você se curvará à sombra ou se fortalecerá no Senhor, seu Deus? Vamos juntos em oração, confiando que aquele que sustentou Obadias, guardou Moisés e restaurou Davi, também está com você, hoje e sempre. Oração final. Amado e eterno Deus, Pai de toda esperança e consolo, viemos diante de Ti neste momento, reconhecendo a fragilidade de nossa natureza humana diante dos medos que tentam nos consumir. Reconhecemos, Senhor, as Jezabéis de nossa vida que nos intimidam, os faraós que nos ameaçam e a Ziklag que se incendeiam, deixando em ruínas o que nos é mais caro. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que permitimos que a sombra do medo obscurecesse a luz da Tua presença em nosso coração. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos do Teu poder, da Tua proteção e da Tua providência. Hoje, Senhor, queremos nos inspirar nas vidas de Obadias, de Moisés e de Davi. Queremos ter a coragem de Obadias para defender o que é justo e sagrado, mesmo em face de perigo. Queremos ter a fé dos pais de Moisés, confiando que mesmo nas circunstâncias mais adversas, Tua mão poderosa nos guarda e nos guia para um propósito maior. E queremos ter a resiliência de Davi, que em meio à devastação total, encontrou em Ti a força para se reerguer
e recuperar tudo o que havia sido perdido. Fortalece nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois sabemos que Tu cuidas de nós. Que o nosso temor seja apenas por Teu santo nome, um temor reverente que nos leva a viver de acordo com a Tua vontade e a confiar plenamente em Teu amor inabalável. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão do medo em nossa alma. Que a Tua paz preencha cada canto do nosso ser. E que a Tua promessa de restauração e vitória seja a nossa âncora em cada tempestade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. Para encerrar este momento de reflexão e oração, quero deixar com você as palavras de consolo e força do Salmo 27. Que ele seja uma fonte de inspiração e reafirmação da sua fé. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para me devorar, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, e sobre um rochedo me elevará. Agora minha cabeça se levantará acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. O meu coração disse de ti: buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não afastes com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e respiram crueldade. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Sê forte e corajoso. Espera no Senhor. Amém. Que a paz e a força do Senhor estejam com você hoje e sempre. Se este vídeo tocou seu coração, se trouxe clareza e esperança, por favor deixe seu curtir e um comentário. Sua interação é muito importante para nós. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé e coragem. Deus abençoe grandemente a sua vida.